você começou a se interessar pela meditação e o que te levou a ensinar essa prática para as crianças? Tá, eu estava amamentando Lavínia, ela tinha 6 meses, foi um processo bem, assim, profundo para mim, e aí eu comecei a ler sobre meditação, budismo, etc e tal, eu li um livro que chama 10% Mais Feliz, que foi o livro que transformou minha vida, recomendo, todos deveriam ler esse livro, porque é um approach para meditação, ou para o budismo, né, muito, assim, trazido como filosofia, né? Porque as religiões são importantes, obviamente, né? Até rezar é uma forma de meditar, né? Acho que a gente tem figuras tanto do budismo como de outras religiões que são muito compatíveis. Mas o budismo entra então como uma filosofia. Eu começo a estudar, porque eu sou curiosa. Começo a estudar e aquilo me encanta e eu começo a meditar. Começo com 5 minutos, com 10 minutos, cheguei a meditar por meia hora, assim, sentada, só respirando, né? Obviamente que as pessoas acham que, nossa, para de pensar. Não para de pensar, vem essas preocupações todas, né? E você só volta. Eu usava muito a respiração como âncora, né? Existem outras âncoras, né? Você pode olhar para uma vela, pode olhar para uma árvore, eu usava a respiração. E aí começo aí esse meu processo, ou seja, já fazem 8 anos, tá? Que isso aconteceu. E aí, na pandemia, então, a meditação volta, assim, eu passo por um momento que eu já não meditava mais tanto, né? Porque tudo é disciplina, né? Assim como escovar os dentes, meditar, a mesma coisa. E eu tinha me mudado para o Canadá. E eu lembrei do quanto a meditação me ajudou nessa mudança, nesse processo. Eu me mudei para o Canadá, assim, como se nada tivesse acontecendo, digamos, né? Eu estava muito focada no presente momento, não estava criando expectativas, estava assim super zen, super tranquila, as coisas acontecendo. E aí, né, a vida nova me engoliu e eu comecei a né, tirar né, enfim, a gente perde o foco, essa é a verdade. E aí na pandemia eu pensei, nossa, a meditação me salvou de uma ansiedade ou de um processo, né, que poderia ter sido tão difícil na minha mudança para o Canadá, foi tão leve, por que não voltar a meditar com frequência, né? Porque daí eu meditava, tal, mas não com aquela frequência. E aí eu recomecei, e eu recebi um download, porque eu pensei assim, o que eu posso fazer para o mundo se eu estou aqui isolada na minha casa, né? E a minha filha estava ali comigo naquela situação que todos nós ficamos, né? Sem poder sair para brincar, né? No parque, enfim, sem poder, fazendo tudo em casa, lidando com o estresse, lidando com o medo, com a insegurança. E a gente começou a meditar. A Lavínia já meditava comigo durante esses anos, ela me via, né? Ela ama, assim, essas coisas de cristais, de não sei o que lá, almofadinha de meditação, etc., porque sempre fez parte da nossa vida. E aí eu comecei a meditar com ela, para ela, né? Para que acalmasse o coração dela. E eu pensei, Deus, o que posso fazer pelo mundo nesse momento? E aí eu tive esse insight, que eu falo que foi um download, que veio para mim, né, dos céus mesmo, assim, faça meditações para crianças, escreva para elas, porque eu sempre amei escrever. E aí eu comecei a escrever, começou a ficar, assim, grande no sentido de, começou a chegar na casa das pessoas, eu comecei a receber mensagem de mães, e eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer, né, eu não sabia do alcance que aquela plataforma teria. E aí as mães, Nídia, olha, meu filho não dormia, meu filho estava ansioso, meu filho tem TDAH e ele não conseguia dormir, ou meu filho tinha pesadelo. Eu recebi uma mensagem de uma mãe falando que os 2 filhos já até sonharam com a Lavínia, que legal, brincando com a Lavínia, porque eles só dormem escutando a Lavínia, tipo, muito fofo isso. Então eu acho eu acho que foi isso, assim, né? A minha descoberta, entendendo como a meditação foi boa para mim, e sempre fez parte, então, já em 8 anos, né? Fez parte, assim, da minha caminhada, ainda que eu saí um pouco do foco no meio do percurso, mas volto na pandemia e recebendo essa inspiração mesmo divina de escrever para a criança.